tem me surpreendido tanto nesses últimos dias que eu confesso que isso movimenta meu espírito, como eu orei aqui nessa manhã. Isso movimenta a minha alma, isso eleva a minha alma com Ele. Isso é grandioso. Como isso é precioso, como é precioso nós estarmos na presença de Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja que o Senhor ministrou ao meu coração já há alguns dias. Foi um dia que eu estava até meio cabisbaixa, meio triste. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Minas Gerais que eu tinha feito, fazia uns 3 dias mais ou menos. E eu acho que às vezes a gente fica meio assim, né? Fica meio mais pra lá do que pra cá. E eu falei assim, eu vou dar uma volta, eu vou fazer meu devocional, vou fazer minha oração. E o Senhor, Ele me visitou com essa palavra. Essa é uma palavra que fala sobre a presença de Deus. O poder da presença de Deus na nossa vida. Que como a gente não consegue viver sem essa presença de Deus movimentando o nosso espírito. Sem essa presença de Deus atuando e manifestando na nossa alma. Sem a presença de Deus fluindo do rio da graça sobre as nossas vidas. Assim como ela fluiu na casa de um homem chamado Obed-Edom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas nós vamos poder entender e nos movimentarmos um pouquinho o que Deus fez na vida de Obed-Edom. O que Deus fez na casa de Obed-Edom. O que Deus fez com a família de Obed-Edom. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós entendermos isso, vamos ler só um versículo que fica em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. O poder da presença de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a tua casa. Agora eu gostaria que você fosse lá em Crônicas, 1 Crônicas, versículo 13, capítulo 14. E é mais uma confirmação, é mais um relato sobre a passagem da arca na casa de Obed-Edom, que diz assim: E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu começo a ler um pouco sobre a história de Obed-Edom, sobre a história da arca, é uma palavra que ela, querendo ou não, ela nos divide em 2 tempos, o tempo da lei e o tempo da graça. E quando a gente vai falar de presença, a gente também precisa falar do tempo da lei e trazer para o tempo da graça. Porque essa presença, ela permanece, só que ela foi dividida. É um pouco complexo da gente entender às vezes, porque o tempo da lei, quando a gente pega Levíticos para ler, que Levíticos é um livro especificamente da lei, vai ter muitas ordenanças, além dos 10 mandamentos que o Senhor já tinha ordenado ali a Moisés. Então Deus, ele começa a classificar etapa por etapa e precisa assim de uma expiação, precisa assim de um sacrifício de sangue para que os pecados daquele povo fossem perdoados. Então se levavam-se animais como sacrifícios e o sangue, ele sempre estava em evidência. O sangue, ele sempre tinha que estar em evidência. Era o sangue dos animais nos sacrifícios, era o altar que o Senhor pedia, era preparo que o Senhor pedia. Então existia assim uma série de leis que Deus especificou para Moisés para que o povo cumprisse. E o livro de Levíticos, o livro legislativo praticamente da Bíblia, se você tiver a oportunidade de meditar em casa, você vai ver que é basicamente formado por essas leis. Dentro desse contexto da lei, existia algo precioso. Deus, ele colocou diante do homem um objeto que simbolizava a sua presença. A arca da aliança. Perante o homem, Deus falou: eu me manifestarei aqui, através desta arca, deste objeto. E às vezes você me pergunta: mas por quê? Irmãos, tem coisas
que é mistérios de Deus. Tem coisas que são profundidades do Espírito de Deus. Aquilo dali era um mistério de Deus para com o povo. A minha presença estará nesse objeto. Isso é o que eu tenho para vocês hoje. Esse era o tempo da lei. E Deus falou assim: aonde essa arca for, a minha presença vai acompanhar. Mas havia regras para que isso acontecesse. E era assim um tempo que as pessoas precisavam seguir aquilo, porque foi aquilo que Deus havia estipulado naquele período. Então Deus falou: ei, quem pega na arca só os levitas. Quem pega na arca tem que andar assim, ó, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então havia muitas regras e muitas etapas. E a Bíblia vai nos relatar, eu estou contando para vocês lá de trás, para vocês entenderem o contexto da história de como essa arca foi parar dentro da casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que Davi, naquela empolgação toda que às vezes a gente tem, naquela boa vontade toda que às vezes a gente tem, de trazer a presença de Deus de qualquer forma, Davi sobe lá para ajudar, para buscar a arca da aliança, para trazer a arca da aliança para Jerusalém. Então Davi sobe com a galera que canta, e sobe com o ministério de louvor, e sobe com todo mundo, e vamos gente, pega os carros, o melhor carro de boi. Só que a ordem era que apenas os levitas podiam carregar, porque havia até uma forma de carregar. Ela tem essa imagem aqui, ó, vendo tão rápido aí, hein? Tem essa imagem aqui, olha lá, é exatamente assim. Era basicamente assim para vocês entenderem. Então qual era a regra, qual era a lei daquele tempo? Que era para os levitas carregarem, que não havia como colocar ela em cima de carro de boi. A ordem era essa, mas às vezes a gente quer fazer um pouco mais do que Deus coloca nas nossas mãos. Às vezes a gente quer colocar algumas alegorias, né? Como diz Martinho Lutero em um dos seus artigos aí, eu estava lendo esses dias, as alegorias que a gente quer fazer, que é o brilhinho, a purpurina, fazer o que Deus não pediu pra gente fazer. Isso eu falo, irmãos, primeiro aqui, tá? Às vezes a gente quer fazer mais, e Deus fala: não precisa, a minha presença basta. Era sobre a arca, não era sobre eles. Era sobre a arca, não era sobre status e carros de boi, que na época era a Ferrari da época, digamos assim. Então Davi pega o melhor e fala: vamos buscar a presença de Deus. E Deus fala assim: não, peraí. Aí no meio do caminho acontece uma situação que um homem que não estava pronto, ele se pôs de uma boa vontade. E diz por aí um ditado popular que o inferno é cheio de boas vontades, mas a presença de Deus não. Então, inconscientemente ali, com a boa vontade, os bois dão uma escorregada e ele vai tentar pegar na arca. No destrinchado capítulo de Samuel, aqui no capítulo 6 de Samuel, vai destrinchar que ele tentou segurar a arca e ele foi ferido naquele mesmo momento, porque ele não estava preparado para tocar na presença de Deus que simbolizava aquela arca. E durante aquele percurso, Davi ficou muito incomodado, Davi ficou muito amedrontado. Falou, eu acredito que Davi pensou naquele momento: poxa, eu preparei tudo, eu trouxe os melhores levitas aqui para cantar, eu trouxe o melhor carro de boi para subir com essa arca, eu trouxe as melhores dançarinas para adorar a Deus aqui, o melhor grupo. Porque às vezes a gente faz isso: eu coloquei uma roupa adequada, mas por que isso aconteceu? Então peraí, eu vou deixar essa arca aqui na casa de Obed-Edom. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: existem momentos que Deus permite que a arca pare na nossa casa. É um sentido figurado isso? É um sentido figurado para vocês entenderem. Naquele momento, a presença de Deus, ela pousou sobre a casa de Obed-Edom. A Bíblia vai relatar que Obed-Edom era um levita também, no decorrer do texto de Samuel e de Crônicas. E ele recebeu a arca na sua casa. E a Bíblia vai relatar mais ainda que durante aqueles 3 meses que a arca ficou na casa dele, a bênção de Deus estava sobre ele. A presença de Deus estava dentro da casa de Obed-Edom. Glória a Deus. Em Crônicas vai ser mais claro e mais específico, porque vai dizer assim: assim Davi trouxe
no versículo 14. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a sua casa e tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Porque ele estava pronto para receber a arca sobre a casa dele. Durante 3 meses. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O ano ainda não acabou. O ano de 2023 ainda não finalizou. Por incrível que pareça, nós temos 3 meses ainda pela frente. Assim como Obed-edom teve. E a presença de Deus, ela para hoje sobre a nossa casa. E eu vou te dizer por que a presença de Deus, ela para hoje sobre a sua casa. Porque depois desse episódio, João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, vocês podem transmitir aqui para mim? No princípio era aquele que é a palavra, e estava com Deus, e era Deus. Coloca o 2. Ele estava com Deus no princípio, e ele veio. Glorificado seja o nome do Senhor. João 1 ainda, 15, 18, do 15 ao 18, vai dizer assim, pode transmitir aqui, João 1, do 15 ao 18. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito que estava junto do Pai o tornou conhecido. Ele veio, igreja. E nós estamos desbravando a plenitude da graça de Deus, que nós chamamos de dispensação da graça. Em Efésios 2:8, também vai nos dizer acerca dessa graça, dessa presença. Se vocês puderem também colocar em Efésios 2:8 para nós compartilharmos. Isso é a graça, é a dispensação da graça. Eu só quero que você entenda nessa manhã. Existiam etapas para que o povo cumprisse naquele tempo. Existiam etapas para que o povo aceitasse naquele tempo. Sim, eram sacrifícios de animais, era o sangue, era o dia da expiação, eram tantas coisas que precisavam ser colocadas para que o povo cumprisse. Sim, o povo às vezes tinha o coração endurecido, mas aí Deus falou assim, chegou o tempo de enviar o meu filho. E João vai dizer assim, no princípio era o verbo, ele já estava lá, mas chegou o momento então de Deus trazer Jesus para perto de nós. Então nós começamos a viver e a usufruir do tempo da graça de Deus. É estabelecido o tempo da graça. Jesus vem rasgando-se o véu do templo, dividindo ao meio e falando, ei, a lei ficou e agora eu cheguei. E através da lei que ele comprou a lei para ele, ele pegou o sacrifício para ele se tornou o cordeiro, ele se tornou sim tudo aquilo que estava sobre nós, o pecado que estava sobre nós, ele tomou. Vai dizer assim em Efésios 2:8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. O 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu posso cantar bonito, eu posso coordenar lindamente, eu posso ter vários presentes e talentos, eu posso me arrumar bem, eu posso usar um bom perfume, eu posso vir aqui com a melhor bolsa, você pode vir com o seu melhor tênis, com o seu melhor sapato, mas se você não tiver a presença de Deus, isso de nada vale. É a presença de Deus que te acompanha, é a presença de Deus que te guia. É a presença, igreja. Não é por obras. No versículo 8 vai dizer assim, isto não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. E nós estamos sendo salvos pela graça, pelo dom que Deus está
25, ele vai nos esmiuçar mais uma vez, falando sobre a particularidade da presença dele. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Isso era ele dizendo para os discípulos. Pode ir. Mas o conselho, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. O Espírito de Deus está sobre nós. A presença de Deus está sobre nós. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração e não tenham medo. A paz ilusória que o mundo dá não é a paz, não é a presença que Deus nos dá. A presença de Deus no meio da tempestade, ela nos sustenta. A presença de Deus no meio da adversidade, das nossas crises existenciais, elas nos sustentam. Eu lembro que eu estava em crise naquele dia. E a presença de Deus através dessa palavra falou assim: Maiara, assim como a presença de Deus entrou na casa daquele homem de Obed-Edom, através de toda aquela situação simbólica, hoje ela está livre aqui para você. Você tem acesso a essa presença. Aleluia. Nós temos acesso direto a essa presença. Se nós nos colocarmos de joelhos, se nós no momento que nós estamos dirigindo o nosso carro, dentro do ônibus, sentado ali segurando o ferro do ônibus, indo para a faculdade, indo para o trabalho, levando as crianças na escola, buscando, é dessa forma que nós buscamos e encontramos a presença de Deus. Às vezes no banheiro, às vezes na cozinha. Esses dias eu estava na minha cozinha fazendo uma faxina, eu parei para falar com Deus e foram mais ou menos 1 hora de conversa. A gente não precisa mais de todos aqueles sincretismos, de todas aquelas movimentações, porque Jesus quebrou isso. Jesus quebrou isso. E é desse amor e dessa presença que eu quero falar para vocês nessa manhã. Esse acesso que nós temos de falar com Deus, de colocarmos diante dele todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições de espírito, todas as nossas inquietações, as nossas enfermidades, as dores que assolam a nossa alma, as nossas alegrias que às vezes a gente está: ai Deus, eu estou tão feliz, eu queria compartilhar isso com alguém. Compartilha com Jesus também. Ele também quer ser compartilhado com essa alegria. Deus, eu sou grata, porque Davi, a Bíblia ainda vai nos relatar, para nós concluirmos a história, que Davi, quando ele percebeu o que havia acontecido na casa de Obed-Edom, ele falou: opa, peraí, a gente vai aprender com esse erro. A gente vai voltar direitinho agora. A gente vai aprender. Ei, Deus falou que não era carros, que eram os levitas. Então a gente vai descer com os levitas. Eu vou colocar minha melhor roupa. A Bíblia vai dizer que ele se vestiu com vestes sacerdotais. Eu vou levantar a banda de novo. Eu vou conversar com a banda, porque agora a conversa é séria. Então, ó, o grupo de louvor, o grupo de cantores, os tamborins, os pandeiros, todo mundo vai tocar. Ó, a gente vai buscar a arca de novo e agora ela vai subir. E eles foram. E eles fizeram tudo diferente. Às vezes Deus está te chamando por um caminho de obediência. Às vezes Deus está te chamando por um caminho de compromisso. Às vezes Deus está te chamando por um caminho de conserto. E isso é a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela nos confronta, ela não nos deixa da mesma forma. Você nunca pensa assim: a presença de Deus vai me deixar aqui para eu fazer exatamente o que eu quero fazer. Não, a presença de Deus, ela é renúncia. A presença de Deus é eu dizer não para o meu eu quando eu não queria fazer. Eu lembro que nessa viagem que eu fiz para Minas, eu falei: eu não quero fazer, isso é um BO que é pastor que tem que resolver. Eu não sou pastora, eu não vou resolver isso. Mas a gente sabe de você aqui para dar uma força na igreja, porque está acontecendo isso. Eu falei: não vou, eu não vou. E eu lembro que eu, deitada, andando, o Espírito Santo falava comigo: você vai. Eu queria ir? Não. Só que quando eu cheguei lá, eu vi a glória de Deus. É nós fazermos aquilo que nós não queremos fazer, quando Ele nos manda fazer. Davi queria trazer de imediato aquela arca, mas não era o tempo. E talvez não fosse o tempo mesmo, porque Deus queria passar pela casa de Obed-Edom. Glória a Deus, aleluia.
Eu não sei como está a sua casa hoje. Eu não sei como está a sua família hoje. Eu não sei como é que está os seus sonhos, os seus projetos, a sua saúde. Eu, Maiara, não sei. Nesse sermão aqui, nessa ministração, eu escrevi assim: humanamente, todos nós podemos magoar vocês. Eu posso magoar você. O pastor, infelizmente, em algum momento pode ser que magoe você. A Tânia, em algum momento, vai falar uma coisa para o Luiz Henrique que provavelmente vai deixar ele magoado. O Hugo, provavelmente, eu vou falar uma coisa para ele que eu vou magoar ele. A Thaís para o Felipe, a Gi para o Tiago, a Jaque. Mas existe alguém. Existe uma presença que ela nunca fere a tua alma. Ela cura. Se nós entendermos o poder da presença de Deus, se nós entendermos a plenitude da presença de Deus, nós somos envolvidos por uma graça incalculável, por um temor sem medidas. E é sobre isso, é sobre nós não olharmos para a direita e nem para a esquerda, é sobre nós prosseguirmos para o alvo. Olha, vai ter gente falando aqui, mas eu estou na presença. Eu não quero saber o que acham, o que pensam, mas eu quero saber da presença de Deus sobre a minha vida. Eu não me importo com o que vão falar, com o que vão dizer. Eu estou conectada nessa presença e nada vai me tirar dessa presença. Nada vai tirar o meu louvor dessa presença. Nada vai tirar o toque que nós estamos ministrando aqui em cima dessa presença. De cada músico. Eu estou tocando a bateria, ministrando aqui na bateria. Nada vai tirar a presença de Deus, o teu foco. Nada pode tirar o teu foco da presença de Deus. As más conversações não podem nos tirar da presença de Deus. As nossas vestes não podem nos tirar da presença de Deus. As nossas palavras, os nossos pensamentos. Uma coisa que eu tenho aprendido é: eu posso controlar o meu pensamento. Se vem um pensamento mal sobre a minha mente, eu posso repreender e falar: Deus, eu repreendo esse pensamento. Eu repreendo esse pensamento, porque o que habita em mim é a presença de Deus. O que sobressai sobre mim é a presença de Deus. Não são pensamentos de morte, são pensamentos de paz. Não são pensamentos de perversidade, são pensamentos de paz. Isso é a presença de Deus acompanhando a sua casa. E como eu estava dizendo, eu não sei. Eu, Maiara, não sei como está a sua casa. Mas Deus sabe. Deus, Ele conhece a tua casa. Deus, Ele conhece a tua família. Deus, Ele conhece o mais profundo do teu coração. Deus, Ele penetra aonde nós não podemos penetrar. Deus, Ele trata aquilo que nós não podemos tratar. É a presença de Deus, igreja. O que nos mantém aqui hoje, neste domingo de manhã, o que mantém essa igreja de portas abertas, o que foi revelado ao nosso pastor, os direcionamentos que ocorrem aqui dentro, os alinhamentos, isso é a presença de Deus movimentando a casa. Esse batismo que vai acontecer aqui hoje, isso é evidência da presença de Deus caminhando sobre a casa. Não é mais sobre nós, não é mais sobre o que nós queremos, o que nós pensamos, é sobre a presença de Deus. Os princípios e os nossos valores, eles não podem ser vendidos, porque nós temos a presença de Deus. São inegociáveis. Isso é valorizar a presença de Deus em nós, não. Isso daqui eu não abro mão, porque isso fala sobre a presença. Isso aqui, é meu, é eu e Deus. Isso se refere mais sobre a presença de Deus do que sobre nós. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Existe um louvor da Fernanda Brum que diz assim: existe um lugar na fenda da rocha, bem juntinho de ti, na tua presença.
Foi isso que Moisés falou com Deus. Eu quero que a tua presença me acompanhe, Senhor. Se o Senhor for, eu vou. Eu posso te ver, Senhor? E Deus fala assim para Moisés: Moisés, vai ali, eu vou te colocar na fenda dessa rocha. E quando eu passar, você vai me ver de costas, você vai sentir a minha presença, porque você não consegue olhar nos meus olhos. Essa presença, ela trata conosco, igreja. Essa presença, ela eleva o nosso nível de fé. Essa presença nos mantém. É combustível para a nossa alma. Essa presença nos faz nos derramarmos na presença de Deus como crianças, assim, chorando e glorificando a Deus. Essa presença foi a presença que envolveu Davi quando ele voltou pela segunda vez para buscar a arca. E a Bíblia vai dizer que ele dançava tanto, que ele estava tão feliz de trazer a presença de Deus. Eu não vejo Davi comemorando tanto quando ele matou o gigante. Eu não vejo Davi comemorando tanto quando ele foi honrado na frente dos seus irmãos. Eu não vejo Davi comemorando tanto quando ele matou um leão. Eu não vejo quando ele ganhou algumas guerras, mas eu vejo na palavra de Deus Davi vibrando, Davi dançando, trazendo a presença de Deus. É tempo de nós vibrarmos com essa presença que nos acompanha de graça, como foi falado nessa manhã. É de graça, você tem acesso, você pode entrar. Nós estamos livres, nós somos comprados por um preço de sangue. Não foi fácil o sacrifício da cruz. Hoje em dia a pregação da cruz está muito I love you. Foi dor, igreja. Foi um preço de sangue. Teve coroa de espinhos. Teve hematoses. Aí o Tiago sabe melhor do que eu. Teve sangue, suor pingando em gotas de sangue. Fenômenos raros que acontecem com o homem, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele ficou tão angustiado de espírito que o suor dele se converteu em gotas de sangue. Teve dor. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui ouvindo. Eu te comprei com sangue e a minha presença está sobre você hoje. O meu espírito está sobre vocês hoje. O amor, ele vem envolvido com essa dor. O amor, ele vem envolvido com essa entrega, com essa redenção, com os pregos ali ferindo as mãos dele. E isso é sério. Às vezes a gente esquece dessa dor, desse processo de entrega de Jesus por nós. E é isso que a gente tem que fazer memória todas as vezes que a gente vai se colocar diante da Santa Ceia do Senhor. É isso, é sobre isso. É sobre esse preço de sangue. Porque se a gente hoje cair ali na porta e machucar, ralar o joelho, ou tiver que passar por uma cirurgia, vai doer, não vai doer? E a gente esquece do preço de sangue. E Davi, ele volta com a presença de Deus, comemorando, dançando, festejando, reagindo a tudo que Deus estava fazendo, sabendo que a bênção de Deus estava sobre Jerusalém, sabendo que ele estava trazendo algo precioso para a casa que ele tanto queria. No capítulo final dessa história, a gente infelizmente também vai poder aprender com isso, sobre uma esposa que estava na janela observando o seu rei voltar para casa, e como ela poderia ser sábia e como ela poderia ser tola. Mical. Ela teve uma sentença naquele dia. Qual é a nossa sentença hoje? É de vida ou é de esterilidade? É de multiplicação ou é de parada, ou é de perda? É de evolução, de aprender com os nossos erros, de sermos confrontados ou de reagirmos diante da presença de Deus, ou de simplesmente ficarmos estéreis a tudo que está acontecendo à nossa volta e a não procriarmos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu não falo só de esterilidade de filhos, eu falo de esterilidade de trabalho, de esterilidade de profecias, de esterilidade de intercessões, de ministérios, de evolução no reino de Deus, de prosperidade e abundância na terra. Ela olhou para Davi e ela se incomodou com a adoração de Davi. Ela falou: ei, você é um rei, você não está comportado como rei.
era a presença de Deus. Ela teve uma sentença naquele dia, que foi a de esterilidade. Mas é incrível que com cada história Deus nos faz aprendermos. E hoje nós aprendemos sobre lei e graça, e a graça está sobre nós. A graça está sobre nós. Que nós possamos reagir diante da presença de Deus. Que nós possamos vibrar diante da presença de Deus. Que nós possamos dançar diante da presença de Deus. E que essa presença, sim, nos confronte todos os dias. Porque evangelho é isso, igreja. Evangelho é confronto. Evangelho é você acordar e Deus falou: ei, filha, faz isso. E às vezes você não está a fim de fazer, mas você vai lá e faz. Porque você entende o preço que foi pago. Porque você entende o amor. Não é no automático. É na realidade dos dias, é no racional. Eu sei que Deus morreu por mim. Eu sei que teve uma entrega. Eu sei que eu sou firmado na presença de Jesus e eu vou fazer por isso. Eu sei que não são através das minhas obras, que já foi pago, por isso eu vou fazer. É consequência do que já foi pago que eu estou fazendo, porque eu sou um filho que entendo sobre a presença de Deus sobre a minha vida. E que os aplausos e que as alegorias do mundo, elas não vão me comprar. Eles não vão me corromper. Eles não vão me induzir. Eles não vão me seduzir. As palavras bonitas dos grandes filósofos, elas não vão me seduzir. As intenções, deixa eu segurar a arca aqui, porque não, elas não vão me seduzir, porque a presença de Deus, ela habita sobre a minha vida. Se coloca de pé nessa manhã. Hoje é sobre a presença de Deus. O que vai se movimentar nessas águas de batismo hoje é a presença de Deus. Porque as pessoas estão morrendo para o mundo dizendo: o velho homem vai ficar aqui, mas o novo homem vai ressurgir através da presença de Deus. São escolhas que nós fazemos na nossa vida. Às vezes você está aí, você não conhece sobre batismo. Você às vezes, a primeira vez que você entrou em uma igreja, você veio aqui até compartilhar com os irmãos que vão descer as águas. Mas eu quero te falar nessa manhã, existe uma presença tão maravilhosa. Existe um cuidado tão glorioso de Deus para com a sua igreja. E é Ele que paira sobre nós. É Ele que paira sobre nós. Se você souber esse louvor, vamos louvar para a gente finalizar essa ministração em graça, entendendo que a presença de Deus é que precisa estar sobre as nossas vidas. Que a presença de Deus é que precisa se movimentar sobre as nossas vidas. Amém?
graça, Senhor.